E aí, pessoal? Quem é vivo sempre aparece. Não fale ditado popular. Por sinal, será o tema de algum vídeo. Espero eu. Ahn, Depois de 10 longos anos, retorno a esse canal. Pretendo não largar assim, né? Não deixar tão abandonado. Porque vocês sentiram falta, né? Com todo esse tempo sem vídeo e batia aquele angústia, aquela crise existencial. Qual o sentido da vida se não assistir aos vídeos desse canal, não é? Então, como essa missão humanitária, volto aqui para mais um vídeo, contém ironia, né? Brincadeiras à parte. Senti falta de falar besteira, de falar algumas coisinhas. Mentira, não é só besteira não, tem coisa que é legal, né, de se conversar. E a proposta do vídeo desse canal como um todo é uma conversa, um momento mais íntimo, não sei se é a melhor palavra, mas talvez mais informal, sem edição, sem rodeio, sem firula. E vamos pro vídeo. Temos um cenáriozinho hoje, né, uma luz aqui para anunciar o Natal que está prestes a chegar. Falta só uns 80 dias, bem pouquinho, passa voando. Um microfone que, por sinal, me deu problema já. Semana passada tentei gravar. Falei. E o microfone descarregou. Perdi o vídeo todo. Isso me revoltou. Eu agora só decidi ligar a câmera e gravar, sem olhar roteiro, sem olhar nada. Então, o que eu ia falar? Boa pergunta, também não lembro direito, mas é a vida, né? Como eu falei, a proposta do canal é essa, como se eu encontrasse alguém na rua e a gente começasse a falar desse assunto. Olha que legal. Que inovador. Então, pega seu cafezinho e... Meu Deus, terrível. Cheguem mais. Assunto do vídeo. Tá no título. Ok? Leram aí. Foi uma sugestão de uma pessoa que provavelmente me ama muito, ou tem muito afeto por mim, né? A relação das escrituras sagradas com o banquete de Platão. Porque não tem tema melhor, né? Que genialidade dessa pessoa de me recomendar falar algo tão gostoso de se conversar, tão palatável, de tanta relevância. Você vai na esquina, estão falando do banquete de Platão, de escritura sagrada. Você vai no bar, é banquete de Platão pra lá, pra cá. Você vai na festa, tá lá falando da presença do amor nas escrituras sagradas e dos seus desdobramentos. Então, top trend, né? Assunto do momento. Então não tinha como não falar sobre isso. Então agradeço. Se você que me recomendou isso está assistindo esse vídeo, muito obrigado de coração. Espero um dia poder retribuir tamanha demonstração de afeto, assim, de pensar esse tema pra mim foi tendo em palavras. Mas direto ao vídeo, eu vou tentar simplificar para ficar o vídeo mais curto possível. E eu já vou começar com a minha resposta. A relação entre as escrituras sagradas e o banquete de Platão é o amor. O tema do amor. E trabalhado de uma certa forma, um certo olhar, certas considerações, e um outro olhar, um outro objetivo para com o amor, digamos assim, para com a discussão, debate, diálogo sobre o amor de uma forma um pouco diferente, não vou dizer totalmente. Ok, as escrituras sagradas, por sua vez, vou colocar ali Bíblia, se tratando aí de Ocidente, né, que é onde estamos inseridos, é cristianismo, é Bíblia, o referencial, mas acredito que outras religiões também tematizem o amor, sejam pontos talvez em comum de várias religiões. Temos Jesus como uma figura, o maior expoente do amor, que traduziu como seu principal ensinamento amar o próximo como a ti mesmo. Então é algo que está muito presente nas escrituras sagradas, Bíblia. 1 Coríntios me vem logo à cabeça. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Mais ou menos isso, né? Depende da tradução. Ainda que eu tivesse um foguete muito rápido que chegasse a Marte em 10 minutos, sem amor eu nada seria.
Ainda que eu movesse montanhas, também sem amor eu nada seria. É muito forte essa passagem do Coríntios, que mais ou menos deixa ali em explícito que o amor preenche, o amor é que dá forma, que dá sentido. Assim eu entendo. Bem interessante. E o banquete talvez não aborde tanto esse aspecto benevolente do amor, esse aspecto de servidão ao próximo, como Jesus deixou em sua mensagem, em suas experiências e vivências, ao que nos é relatado, mas tenta olhar o amor numa perspectiva ontológica, olhar uma palavrinha bonita, a essência do amor, o que é o amor. É mais ou menos o que direciona os discursos no livro O Banquete de Platão. Para quem não sabe, é um outro livro, desproporcionalmente mais curto, bem mais curto, e eu recomendo a leitura. É rapidinho, bem gostoso de ler. Não dá para falar do banquete todo, tem uns 6, 7 discursos de 6, 7 pessoas, mas eu vou tirar dois que eu acho pertinentes, me chamaram mais atenção que os outros, para fazer essa associação com as escrituras sagradas. E é o discurso de Aristófanes e o de Sócrates. Dois personagens aí do diálogo. E é um diálogo, de fato, que é escrito, né? E é um banquete também que acontece para celebrar a deusa do amor, Eros, ou Deus do amor. Fiquei na dúvida agora. E aí começam os discursos lá, uns falam sobre, eu até anotei aqui, que tudo é amor, que o amor é esse intermediário entre o divino e o terreno, é bem interessante. Foi escrita 2.500 anos atrás, ou seja, antes da Bíblia, esse diálogo muito antigo. Mas o de Aristófanes e o de Sócrates, de forma bem resumida. Aristófanes traz um mito muito, achei bem interessante, que dá até para fazer uma conversa com a discussão sobre gêneros, orientação sexual. Olha só que interessante. Aristófanes puxa o mito de andrógeno. Andrógeno, a gente hoje em dia entende como aquele que possui características femininas e masculinas. Ok, o hermafrodita, né? Outra palavra mais comumente utilizada. É mais ou menos isso. O mito de andrógeno fala de 3 tipos de seres. E tinham os andrógenos, que eram metade homem, metade mulher, mais ou menos isso. Os homens e as mulheres. Tinham homens, mulheres e andrógenos. Eram esses 3 tipos de seres que povoavam a Terra naquele tempo do mito. Só que não eram como a gente vê hoje, não é iguais a nós hoje em dia, né? Com esse corpo aqui, dessa forma que vocês estão vendo e que vocês também possuem esse corpo. Como que eram então? Ambos, né, os homens, mulheres, andrógenos tinham 4 braços, 4 pernas, 2 faces, 4 orelhas. É algo mais ou menos assim. Eram multiplicado por 2, um corpo multiplicado por 2. Ok, eram completos, sem mais necessidades. Só que, por conta de uma palavrinha grega chamada híbris, chave para entender mitologia grega, principalmente algumas tragédias gregas também antigas. Híbris, que significa desmesura, ainda não é uma palavra tão conhecida, né? Mas desmesura, né? Algo que não está balanceado. Por conta da sua desmesura, esses seres tiveram uma pena. Como assim desmesura? Foram arrogantes demais, quiseram se aproximar demais dos deuses, né, se achar os chans. E né, cortam logo a ousadia, o Olimpo. Já chega já dando voadora. Na figura de Zeus, grande personagem aí. Enfim, grande personagem que costuma cometer o bárbaro, né, do Olimpo, decide dar uma pena que é partir no meio esses seres. É essa pena que eles recebem. Então, quem era um, todo mundo que era um só passa a ser meio. E sua parte, sua outra metade fica dispersa. Você não sabe onde está
meio que se espalha aí por não sei onde. Enfim, o importante é só entender essa parte que são divididos e ficam dispersos sem necessariamente estar com sua metade do lado. Inclusive começam a busca pela outra metade, né? Porque eles começam a sentir angústia, salvo engano, alguns perecem, não conseguem ali resistir sem a outra metade. E aí ficam nessa busca por completude mais uma vez, né? Por esse preenchimento, né? Que ficou faltando, esse vazio que foi causado. E eles vão atrás aí. Ok, esse é um dos. O que dá pra tirar disso aí hoje em dia? Até hoje a gente tem esse pensamento, essa ideia construída de metade, a metade amorosa, nosso par romântico. Que a gente tem uma metade que complete a gente de forma assim praticamente perfeita. Outra metade da laranja, né? A outra banda da laranja. Isso é muito forte ainda. Consciente ou inconscientemente, a gente acredita, não estou dizendo aqui que é certo ou errado, que exista uma pessoa que nos complete, que preencha esse vazio de uma forma assim, quase que simétrica, né? Poxa, é essa pessoa que me fecha, né? Que me faz se sentir preenchido, nessa completude. Ok, é isso. Ou seja, 2.500 anos atrás já tinha um mito, ou seja, provavelmente até mais antigo do que quando Aristófanes falou, que é a pessoa que conta esse mito no diálogo, no banquete de Platão. Então, isso se perdura. Ok, e sobre gênero, que eu puxei, né, que esse mito às vezes é associado com a questão de gênero, orientação sexual. O pessoal, assim, acha interessante que foram divididos esses três tipos de seres, ou seja, o que consequentemente o que acarreta que as mulheres desse mito se completavam com outras mulheres, porque inicialmente era uma só e dividiu na metade, então minha outra banda é uma mulher. Os homens se completavam com outros homens, ansiavam por um outro homem que era a sua outra metade, de uma certa forma ele mesmo, que fechava a laranja, a banda. E os andrógenos aí variava. Quem era mulher se completava com um homem, quem era um homem se completava com uma mulher. Porque tinha essa questão dual, do masculino e do feminino. Então precisava dos dois pra se fechar. Tá, mas e aí? E aí que, na perspectiva do mito, isso explicaria o fato de termos diferentes sexualidades, pessoas heterossexuais que se completam com uma mulher e uma mulher que se completa com um homem, e os gays, ou as gays, não sei se é correto falar isso, acho que não, né? Ok, que se completam com uma pessoa, com uma mulher que se completa com outra mulher, um homem que se completa com outro homem, com uma pessoa do mesmo gênero. Então o mito já anunciava algo que já acontecia na época, pra falar a verdade, né? Isso não é algo novo. Não se engane, antes de Cristo já era uma forma de se relacionar e comum até, difundida em algumas sociedades. Ok. E para terminar, vou falar um pouquinho de Sócrates, o discurso de Sócrates, bem interessante no banquete. Sócrates fala várias coisas, para mim de uma forma brilhante, mas uma delas me chamou a atenção, que é um óbvio, mas que para mim não deixa de ser interessante. Sócrates chega à seguinte conclusão: que nós amamos porque não temos, amamos algo que não temos, ou buscamos, né? Enquanto a gente está solteiro, pelo menos, a gente ama ou passa a gostar ou se interessar por uma pessoa que a gente não tem ainda, nem vai ter, mas não tem nem perto, nem a companhia, nem nada. Então a ausência é o motor que faz você buscar uma outra pessoa, geralmente, né? Falando, tem gente que tá sozinha e tá de boa, mas geralmente falando. E aí, ok. Ou seja, traduzindo,
Eu até escrevi aqui. O amor é decorrente de uma falta. O amor é decorrente de uma falta. Sentimos a necessidade, sentimos um vazio, sentimos uma falta de preenchimento e buscamos preencher, buscamos presença. Da sair da falta para a presença da pessoa que queremos. Pois o amor é um desejo e nós desejamos o que não temos, geralmente também, né? É como a gente se costuma agir, proceder na vida. Tá, e eu particularmente, Calai, o que eu vejo disso? Muito fato, muito fato. Por sinal, muitos casamentos acabam em eu acho que um motivo de vários, do término de vários casamentos, é justamente aquilo que eu não tinha, eu tenho, e não passa a ser mais objeto do meu interesse, da minha atração, do meu desejo. Porque eu já, entre aspas, já tenho um relacionamento com a pessoa. Perdeu aquela sensação inicial de conquista. E aí a mulher, um homem, vai e busca uma outra pessoa que não tem ainda. E essa outra pessoa passa a ser objeto de desejo, de interesse. Não estou dizendo que todo mundo acontece isso com todo mundo tá fadado a acontecer isso. Tem gente que tá ali no seu relacionamento e tá satisfeito. Né? O objeto de desejo, de interesse é perpetuar essa relação. Legal, ótimo. Mas também não dá pra julgar quem passa a querer buscar uma outra coisa, né? Já tem essa... Chega nesse patamar que queria alcançar, de ter um relacionamento com a pessoa e quer buscar outra coisa. É uma forma de viver, né? De agir. E quem somos nós para julgar se é certo ou errado? É essas reflexões que eu queria trazer para esse vídeo. Espero que alguma coisinha tenha acrescentado, não seja só um besteirão, que, poxa, alguma coisa você deu um start massa na sua cabeça, um insight, aquele estralo, aquele plim, que legal, que interessante, que, pô, verdade, vou repensar sobre isso. E falando em repensar, eu costumo perguntar a algumas pessoas se elas acreditam, acham que o ciúme é uma manifestação do amor, que o ciúme é uma forma de amar. Se você acha que sim, digita aí comenta alguma coisa aí, ou se você me conhece, converse comigo sobre isso. Eu acho bem interessante pegar os pontos de vista acerca disso. Se quer falar de um outro assunto aqui comentado, pode jogar aí também, ou me mandar mensagem, jogar aqui no vídeo no caso. E é isso. Espero que tenha acrescentado alguma coisinha para vocês esse vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Aí é uma demonstração de amor. Ficar até aqui, sinto lhe dizer, mas você me ama. Brincadeira. Valeu!